Bem-vindo a todos vocês ao estudo da maravilhosa Palavra de Deus. Palavra de Deus, Palavra de Deus. Vamos fazer uma pequena oração, porque está escrito: invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então vamos invocar o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, papai, nós te clamamos agora por entendimento, Senhor, das coisas do Senhor, do tempo que estamos vivendo, Senhor. E que teu Espírito quer nos revelar, para que enquanto estivermos nesse mundo, podemos te servir da melhor maneira possível, Senhor, consolando uns aos outros com a bendita esperança que nós um dia recebemos. Muito obrigado, papai, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, por que estamos estudando as Escrituras? Porque é a Escritura que revela tudo que o ser humano precisa saber, né? Quem nós somos, quem criou isso tudo, por que estamos aqui, para onde vamos. É porque a Escritura, a Palavra de Deus, revela tudo que está oculto aos homens. Então é ela que nos lembra que moramos nessa terrinha pequenina, solta nesse universo grandioso, sabe? As pessoas correm de um lado para o outro, com o seu carro, com a sua moto, e se esquecem que estão morando numa pequenina terra, solta no espaço. Toda a raça humana, para que todos, em todos os lugares, buscassem a Deus. E nós não estamos longe dele, não é dentro de uma igreja, porque nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, aí onde você está, aqui onde nós estamos, se estivermos no alto da montanha, no mais profundo abismo, não importa, no espaço, nós podemos invocar o nome do Senhor e Ele estará presente para nos ouvir. Estamos aqui com um único propósito: buscar a Deus, porque vamos viver eternamente com Ele. Não estamos aqui para ser médico, advogado, dentista, ou seja o que for. Podemos ser essas coisas todas, mas estamos aqui vivendo por pouco tempo nesse mundo com um único propósito: escolher onde queremos passar a eternidade. Se queremos viver eternamente com Deus ou separado dele. Então, tudo nesse universo, tudo nessa terra que nós vivemos, tem um princípio e um fim. Tudo, a noite, o dia, tudo aqui tem um princípio e um fim. Um dia de nascer, o dia de morrer. E a Escritura diz, a palavra de Deus diz que os céus que agora existem, essas galáxias, a lua, o sol, as estrelas, e a terra, têm sido entesourados para fogo. Ou seja, um dia Deus criou os céus e a terra, e um dia tudo isso que nós conhecemos terá fim. E Pedro continua dizendo à igreja: os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos desfarão abrasados. A terra e as obras que nela existem serão atingidas. Tudo que existe na terra, o seu carro, a sua casa, o shopping, tudo que existe na terra serão atingidos, e terá o fim dessa primeira criação, onde Deus nos colocou para buscar a Ele. Então, a terra não é a nossa casa. Deus não nos colocou aqui para vivermos aqui eternamente. Estamos aqui apenas para buscar a Ele e escolher se queremos viver com Ele ou não. O Brasil não é a nossa pátria. É tão bonito ver as pessoas amarem a sua pátria, nada de errado com isso. A sua bandeira, o seu hino nacional, amar o Brasil. Mas o Brasil não é a nossa pátria. O que a Escritura diz? Que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação. O que significa? Olha para você, você não nasceu feio desse jeito, você nasceu tão bonitinho, aquele bebê tão lindo. Todos nós vamos envelhecendo,
cheio de ruga, vamos ficando feio, é uma humilhação. Aí tem que fazer plástica, tem que pôr roupa bonita para esconder, né, esse corpo de humilhação. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Ou seja, só um pouquinho. O corpo que Jesus ressuscitou, ele atravessava paredes, ele podia comer, beber, conversar, andar, ele podia ir ao céu e voltar instantaneamente. Imagine você vivendo num corpo glorioso, que não envelhece, que não sente dor, que não morre, que pode viajar a velocidades astronômicas no reino de Deus, pode andar, pode beber, pode comer. Eu fico me deleitando, imaginando esse dia quando o Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, virá e transformará o nosso corpo de humilhação, vai ressuscitar os mortos e dar um corpo de glória para eles. Que dia maravilhoso é esse que nós estamos aguardando. Então eu gostaria que vocês que estão aqui, vocês que estão em casa também, é um hino pequenininho, mas vale a pena você cantar esse hino todos os dias. Vamos ficar de pé, vocês estão aqui. É um hinozinho antigo, mas que eu gosto demais. Quando vem as aflições, quando vem as tribulações, de me lembrar que é lá que está o meu tesouro, né? Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Você consegue imaginar isso? Hoje nós cantamos pela fé para Ele, mas naquele dia nós vamos ver o Senhor, e o Espírito vai colocar dentro de nós cânticos de louvor a Ele, porque Ele merece. Lá está o nosso tesouro. Por isso, eu sempre digo, eu prefiro o paraíso. Aqui pode ter muito lugar bonito, muita coisa boa, mas eu prefiro o paraíso. E você? Eu prefiro o paraíso. Então diga para Jesus: Jesus, tem muita coisa boa nesse mundo ainda, mas eu prefiro o paraíso. Vamos continuar. Então, quanto tempo falta para que isso aconteça? Quanto tempo falta para que o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, venha fazer isso que está escrito, transformar o nosso corpo de humilhação para termos um corpo igual ao seu corpo de glória? Eclesiastes diz que Deus estabeleceu um tempo, por isso nós precisamos estudar a Escritura, para saber quando tudo começou e o que a Escritura fala quando isso vai acabar. Em que tempo nós estamos vivendo? Que tempo é esse chamado 2021? Né? No relógio de Deus, no calendário de Deus, que tempo é esse? Estamos perto do fim, ainda está longe. Diz a Escritura que tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Ou seja, nada acontece nesse mundo que Deus não saiba. Por isso Ele pôde nos revelar através da Escritura as coisas futuras. Nós sabemos o fim das coisas. Nós sabemos que o nosso corpo será transformado. Nós sabemos que Jesus virá e nos levará para o paraíso. Só precisamos tentar entender se estamos perto ou não. Porque se estivermos perto, ao invés de ficar preocupado, ficar com medo, ansioso, nós deveríamos estar felizes. Então, no livro de Gênesis, diz que o Senhor fez a lua para marcar o tempo, para marcar os dias e anos. Não é só a lua para os namorados verem, não é para a lua só regular a maré, não. Deus criou a lua para que o homem soubesse que Ele estabeleceu um tempo para o homem viver aqui nesse mundo, contar os dias, contar os anos, e saber que existe um início e existe um fim de todas as coisas que estão nessa terra. Então a lua está ali como um ponteiro no relógio de Deus, circulando o tempo todo, como se fosse um relógio, circulando, marcando os dias, os anos.
Então, o tempo no calendário do Senhor. Biblicamente, o mês tem 30 dias. E Deus estabeleceu para que o homem vivesse nessa terra 6.000 anos. Um outro dia poderemos mostrar toda a Escritura, como hoje nós sabemos que Deus estabeleceu um tempo para que o homem vivesse nesse mundo, que são 6.000 anos. Por isso a semana tem 6 dias de trabalho e um dia de descanso. E vai por aí afora. Mas isso é para um outro estudo. Então sabemos pela Escritura que Deus criou a lua para estabelecer esses dias e anos, que os meses da Escritura são 30 dias, e contando os meses, nós sabemos os anos, e sabemos quantos anos já passaram e quantos anos faltam. Então, Israel e o relógio de Deus. Qual a importância de Israel para que possamos entender esse relógio de Deus? Quão importante é Israel para que nós saibamos que tempo nós estamos vivendo, se está perto ou se está longe ainda. Então, quando o pecado entrou no mundo, o Senhor prometeu a Adão e Eva que enviaria alguém. Satanás se tornou o príncipe desse mundo, o querubim caído, que se tornou Satanás, que significa adversário. Ele se tornou o príncipe desse mundo, quando obedeceu ao querubim. E Deus prometeu enviar um Salvador, o Messias ou o Cristo. Quando que viria isso? Até aquele momento, eles não sabiam se era logo. Adão e Eva não sabiam, esperavam que fosse próximo. Eles tinham um filho Abel, que parecia que era uma bênção. Talvez eles pensassem, eu acho que o Messias vai vir de Abel. Mas o irmão mata Abel. Então, a esperança deles... Então, o Messias certamente viria. E Deus, então, precisava criar uma nação para que o Messias, que seria o seu filho, viesse ao mundo. E 1498 anos depois, nasce um homem chamado Abraão. E Abraão amava a Deus mais do que tudo. Apesar de viver no meio de tanta idolatria, ele amava a Deus. E Deus então chama Abraão e faz uma aliança com Abraão. E Abraão, quando nega o seu único filho a Deus, Deus promete a Abraão dar a ele uma terra, que hoje nós sabemos que é a terra de Israel. E um dia eu vou mostrar para vocês também que Deus não chama terra de Israel. Ele diz que aquela terra é minha. Oi, filho. Não. Por quê? De Adão até o nascimento de Abraão, passaram-se 1948 anos. 1948 anos, nasceu depois de Adão. Adão já tinha morrido, E 1948 anos depois que o pecado entrou no mundo, nasce um homem chamado Abraão. E através desse homem, Deus vai criar uma nação para que o seu filho viesse ao mundo, ser o nosso Salvador. E Abraão, então, ao obedecer a Deus, recebe essa promessa de receber aquela terra para os seus herdeiros. Mas na Escritura é interessante, a gente fala sempre a terra dos judeus, ou a terra de Israel, mas não é isso que Deus fala na Escritura. Deus diz na Escritura que aquela terra é dele. Então, outro dia nós vamos poder estudar isso, como o Senhor se refere àquela terra como minha terra. Vocês dividiram a minha terra. É muito lindo isso, irmão, por causa de Abraão. E ali, então, Deus cria essa nação, que nós chamamos Israel, de onde viria o seu filho. E Abraão, antes que nascesse o seu filho Isaque, de onde nasceria a nação de Israel, ele tem um filho com a escrava Agar, e nasce Ismael. E ali já começam os conflitos que nós vemos até hoje, porque a promessa não foi feita para Ismael, mas foi feita para Isaque. Ismael tem que ser mandado embora, e através de Ismael vão se criar as nações vizinhas de Israel, e através de Isaque, a nação de Israel.
Sara morre, Abraão casa com Quetura, e tem vários filhos com aquela mulher da Arábia. Então, todas as nações em volta de Israel, o Egito, a Jordânia, a Arábia Saudita, todas essas nações hoje que brigam com Israel, são filhos do mesmo pai de Israel. Todos eles têm o mesmo pai. Eles estão brigando, irmãos, filhos do mesmo pai, brigando, porque o Senhor disse, como Abraão obedeceu a sua esposa Sara, né, e foi ter um filho com Agar, o Senhor falou assim: agora eles vão ser vizinhos, vão lutar todos os dias da vida deles, né, e os filhos de Ismael serão como um jumento selvagem. Então, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Enfim, 4.000 anos depois de Adão, nasce então o Salvador, conforme Deus prometeu para Adão. E Jesus anda por toda parte fazendo bem, e depois se entrega para ser crucificado pelos nossos pecados, é sepultado, 3 dias depois ele ressuscita, e antes de subir aos céus, ele disse aos discípulos: eu vou preparar lugar. Quer dizer, eu estou indo, mas não, eu não vou deixar vocês não, eu estou indo e voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Bom, pelo menos o paraíso eu sei que tem lá, porque ele diz para o malfeitor: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, pelo menos o paraíso, não é assim? Agora imagine as outras coisas, não é assim? O paraíso é só o jardim de entrada desse lugar maravilhoso que Paulo disse, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para que estejamos onde Jesus está. Meus amados, desde a subida de Jesus aos céus, que a igreja tem essa pergunta: quanto tempo falta? Eles pensavam que seria logo, que Jesus logo voltaria, dali 1 ano, 2 anos, 5 anos. É porque eles não sabiam do tempo que Deus tinha ainda até a vinda de Jesus. Hoje nós sabemos disso. Então, essa pergunta, quanto tempo falta, sempre esteve no coração daqueles que amam a vinda do Senhor, irmãos. Como João diz: não ameis o mundo, nem as coisas que está no mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele, sabe? Nós não podemos amar esse mundo que está condenado, irmão, sabe? Que está perdido, que jaz no maligno, como diz a Escritura. Nós temos que amar mesmo, é a vinda do Senhor, para que possamos estar onde Ele está. Então, Jesus havia explicado aos discípulos, e a igreja parece que esqueceu isso. Não, depois que eu for para o céu, preparar lugar, Israel vai cair ao fio da espada. E realmente, irmãos, 40 anos depois, os romanos vieram, destruíram a cidade, mataram quase 1 milhão de judeus. Os judeus que sobreviveram foram espalhados no mundo inteiro, irmãos. E os romanos fizeram uma lei proibindo durante 500 anos qualquer judeu pisar na cidade de Jerusalém. E os romanos mudaram o nome daquele lugar. Ao invés de ser terra de Israel, chamaram de Filístia, que mais tarde deram o nome de Palestina, porque os romanos queriam apagar esse nome Israel da face da terra, e não permitir que nunca mais o judeu voltasse para lá para praticar sua religião. Então Jesus diz: cairão a fio de espada, e serão levados cativos para todas as nações. E a Escritura mostra como os judeus seriam zombados, seriam motivo de anedota, e é verdade. Todos os lugares que os judeus chegavam, eles eram zombados, todo mundo olhava torto para os judeus. Quando eu era menino, eu sabia disso. A gente nem sabia por que as pessoas não gostavam de judeu, sabe? E eu tive uma professora de hebraico, ela é judia, e ela disse assim: a nossa história, quando Israel foi espalhado no mundo, se resume a uma frase. Os judeus chegavam em qualquer lugar e recebiam notícia das autoridades daquele lugar: vocês não podem viver entre nós como judeus.
Ou seja, celebrando a Páscoa e aquelas coisas todas que só o judeu, por causa da palavra de Deus, celebra e que une o povo judeu no mundo inteiro. Vocês não podem viver entre nós como judeus. Ou seja, vocês podem viver aí, fazer o que vocês quiserem, mas não celebrem essas festas de vocês, porque nós não queremos esse exclusivismo que vocês têm, como se só vocês conhecessem o Deus verdadeiro. Como o judeu não podia ficar sem celebrar a Páscoa, sem celebrar o que Deus havia ordenado, aí as autoridades diminuíam a frase. Ao invés de dizer, vocês não podem viver entre nós como judeus, eles diziam, vocês não podem viver entre nós. Ou seja, vão embora daqui. Como os judeus não tinham, vou para onde? Não é assim? Aí os que ficavam, eles diminuíam mais a frase e diziam assim, vocês não podem viver. E aí acontecia a perseguição dos judeus. Isso até hoje, irmãos, se você estudar história, né, você vai ver quantas vezes eles foram perseguidos em várias e várias nações. Quando o Brasil estava sendo descoberto, eles estavam sendo perseguidos pela Espanha, expulsos de lá, por causa da palavra de Deus. Cairão a fio de espada, Jesus disse. Não, antes de eu voltar, vai acontecer ainda algumas coisas. Israel vai ser espalhado, primeiro vão ser mortos. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui nesse templo. E os que sobreviverem vão ser espalhados em todas as nações. E até que os tempos dos gentios se completem. Então Jesus está dizendo que dentro do calendário de Deus, existem alguns tempos. E entre esses tempos, existe o tempo dos gentios. Como não havia mais judeu lá em Israel, como não havia mais o templo, os gentios é que tomavam conta daquilo. Então, até que Israel voltasse para a terra, até que Israel reconquistasse aquela terra, reconquistasse a sua capital, Jerusalém, os gentios é que controlariam aquilo. E isso aconteceu durante quase 2000 anos. Jerusalém será pisada por eles. Então veio o Império Otomano. Na Primeira Guerra Mundial os otomanos perderam, porque ficaram junto com os nazistas, perderam para os ingleses tomaram conta daquela terra, começaram a administrar a terra. Então alguma coisa já começou a acontecer. Muitos judeus ricos começaram a comprar terra lá, porque nunca ninguém conseguiu fazer nada naquela terra. Era só pântano e doença, pedra. Aquela terra não valia para nada. 2000 anos, ninguém conseguiu plantar nada. Mas através do profeta Ezequiel, se você estudar Ezequiel do capítulo 34, 35, 36, 37, você vai ver tudo que Deus mostrou que ia acontecer no fim do tempo. E o Senhor disse a Ezequiel, profetiza para os montes de Israel, eles ainda vão produzir muito fruto. Diga aos montes, diga aos campos o que eles vão produzir. Diga que as cidades que foram destruídas vão voltar a ser construídas e habitadas. Mas antes disso, vocês vão ver um vale de ossos secos, sabe? Falando sobre o holocausto. Mas depois do vale dos ossos secos, eu vou ressuscitar Israel e vou levar Israel de volta para aquela terra. Eles não serão mais duas nações divididas entre Israel e Judá, serão uma só nação, terão um só rei. Meu Deus, irmãos. Estude Ezequiel 34, 35, 36, 37, irmãos. Ali você vê explicitamente o que nós estamos vendo nos nossos dias. E Jesus diz, quando você ver a figueira, ou seja, quando a figueira voltar, vocês sabem que vocês estão chegando num tempo, sabe, que os gentios, aqueles que se converteram, vão ter que ser tirados do mundo, porque vai aparecer alguém que vai enganar Israel, e Paulo explica isso tão bem nas suas cartas. Então, duas coisas, Jesus, que precisava acontecer, até chegar no tempo do fim. Acabar o tempo dos gentios. Olha, se Israel voltou para lá, se Israel reconquistou a terra, se Israel reconquistou Jerusalém,
Se Israel que manda agora naquela terra, os gentios não têm autoridade mais sobre lá. Então, parece que o tempo dos gentios... Se a figueira voltou, porque para o tempo dos gentios acabar, Israel tinha que voltar. Então, essas duas coisas já aconteceram. Em 1948, irmão, que coincidência, né? No nosso calendário, 1948 anos depois de Adão, você pode somar lá na Escritura, irmão, tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, você vai ver que quando Abraão nasceu, se passaram 1948 anos para nascer a nação de Israel. Incrível, né? No nosso calendário, em 1948, o que aconteceu? Nasceu uma Israel num só dia, irmãos. Como diz a Escritura, pode uma nação nascer num só dia? E não é que em 1948, as nações tão horrorizadas com o que aconteceu na Segunda Guerra, com a morte de mais de 6 milhões de judeus, de maneira tão horrível, deram uma terra, um pedaço de terra para Israel, para que eles pudessem voltar para a sua terra, porque ninguém queria receber os judeus, irmão. Os judeus que sobreviveram no Holocausto, quando eles voltavam para suas casas, elas já estavam ocupadas. Na Polônia, na Alemanha, na Áustria, sabe? Porque Hitler tirava os judeus da casa deles, tomava tudo, e as pessoas tomavam posse daquilo. O judeu tinha uma loja, alguém ia lá, tomava conta da loja. Então, os judeus que sobreviveram, quando voltaram, agora você não tem direito mais não, mas agora a casa é minha. Então vamos para o Brasil. O Brasil não deixou. Vamos para os Estados Unidos, não deixou. As nações não queriam receber os judeus. Eles ficavam vagando em navios, irmãos, pelo mar, sabe? A Inglaterra não queria deixar que eles fossem para voltar para a terra. Os ingleses não queriam para não ter confusão com os árabes. Mas um dia, pela graça maravilhosa de Deus, irmão, e através de um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, que de maneira assim, muito esperta, porque a Assembleia, a maioria, porque tinham muitos árabes na reunião, não iriam aprovar a proposta de dar uma terra para os judeus. O que Oswaldo Aranha fez? Esperou um dia que tinham poucos árabes na reunião, ele contou, dá para votar aí se aprovar. E ele colocou em eleição, e foi votado, e as Nações Unidas deram uma terra para Israel, e os Estados Unidos imediatamente reconheceram Israel como uma nação, como se estivessem dizendo, nós agora vamos proteger essa terra. Quero ver quem tira eles daí. Os árabes, né, com muito ódio, no dia seguinte, mandaram os palestinos que viviam lá sair da terra, falaram assim, saiam daí, porque nós vamos julgar os judeus lá no mar Mediterrâneo. Sai daí, para vocês não sofrerem também. Então, 700 mil palestinos saíram obedecendo ordem dos árabes, da Síria, da Jordânia, do Egito, da Arábia Saudita, crendo que eles iam ganhar a guerra. Só que eles perderam a guerra. E aí, quando os palestinos quiseram voltar, agora a terra é nossa. Então, criou-se os campos de refugiados, coitados, os palestinos sofrendo lá. Os irmãos dos judeus, irmãos. Quem tentou atacar Israel eram os seus próprios irmãos, filhos do mesmo pai. Porque Sara mandou Abraão ter um filho com Agar. Olha, Abraão, porque você obedeceu essa mulher, esse filho que nasceu, eu vou abençoar ele. Deus não amaldiçoou os árabes, irmãos. Deus ama os filhos de Ismael. Deus profetizou que eles seriam grandes, que eles seriam príncipes, né? E agora, no fim dos tempos, irmãos, se cumpriu tudo que Deus falou. Eles se tornaram riquíssimos. Você vê aqueles príncipes na Arábia Saudita. Deus não amaldiçoou Ismael, irmão. Pelo contrário. Mas, porque aconteceu que eles vão ser vizinhos, e os filhos de Ismael vão ser como um jumento. São irmãos brigando, irmãos, que Deus ama todos eles, irmãos, sabe? São filhos de Abraão. Então, quando você vê esses conflitos aí, não é para odiar Palestina, não. A gente fica chateado com os terroristas, irmãos. Mas o povo palestino está sofrendo, sabe? Todos estão sofrendo. Às vezes nem quer guerrear, mas quem mandou? Então, em 1948, de maneira sobrenatural, irmãos, Israel volta para a terra.
Eu fico com pena, porque como eu trabalhei com judeus, a quantidade de informação que eu tenho sobre isso, não é só saber que Israel voltou para a terra, não. É tudo que teve que acontecer, o sobrenatural que teve que acontecer, para que Israel voltasse e estivesse lá até hoje, irmãos. Então, eu agradeço muito a Deus o conhecimento que eu adquiri em todos esses anos da minha vida, sem saber muitas vezes, para que eu entendesse, sabe, esse tempo que nós estamos vivendo. Então, em 1949, irmão, um ano depois, surge uma potência com a maior nação populacional do mundo. Em 1949, é criado o PCC, o Partido Comunista Chinês, irmãos, cujo objetivo principal era tirar Deus da nação, irmão. E missionários foram perseguidos, padres foram perseguidos, religiosos foram perseguidos, milhares e milhares e milhares morreram, porque a China queria tirar Deus do país. E o símbolo da China, curiosamente, é um dragão. Então, China e Israel no tempo do fim. Vocês acham que Deus vai perder para a China? Vocês acham que porque o diabo fez isso com a China, ele vai ganhar, irmãos? Não. Um outro dia nós vamos estudar como a China vai ser um instrumento de Deus, irmão, a favor de Israel. Satanás não sabe que criou um inimigo para ele mesmo. Sabe? E eu não sei se você sabe, hoje na China, a maior igreja do mundo está na China. A China tem hoje cerca de 200 milhões de cristãos, que não são assim frouxos igual a gente não, sabe? Porque lá eles são perseguidos, eles têm que reunir em caverna, em buracos, sabe? Escondido. Lá eles amam Jesus mesmo, irmão, sabe? Porque 200 milhões de chineses. Só que o país tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. Ou seja, 1 bilhão e 100 milhões de chineses ainda conservam essa doutrina maligna do Partido Comunista Chinês. Mas Deus tem os seus planos. Deus tem os seus planos. Então, Apocalipse 12, irmãos, o Senhor mostrou para João, lá na ilha de Patmos, porque os apóstolos sempre queriam saber quando que aconteceria, e João, todos já tinham morrido, João estava vivo, e o Senhor dá essa revelação para João, não para os apóstolos que já tinham morrido, mas para nós, irmãos, que viveríamos o tempo do fim. E o Senhor revela para João, ó João, no tempo do fim, sabe, os cristãos, a minha igreja, vai ver um grande sinal, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. É a figueira, irmãos. A minha igreja vai ver um grande sinal. Essa mulher chamada Israel, sabe, com 12 estrelas na cabeça, vai voltar para Israel. Irmãos, o mundo inteiro sabe onde fica Israel. O Brasil não. O Brasil, eles acham que o Brasil é a Argentina. Argentina e o Brasil é a mesma coisa. Você vai lá para fora, você acha que eles se interessam pelo Brasil? Eles só sabem de carnaval, de futebol e das tragédias, sabe? Mas eu lá fora, algumas vezes, eu tive que mostrar o mapa para a pessoa, para mostrar onde que era o Brasil. Porque para eles, Brasil e Argentina é a mesma coisa. É como se fosse uma coisa só. Eles acham que o brasileiro fala espanhol. Mas Israel, qualquer lugar do mundo que você vai, eles sabem onde fica Israel. Isso é maravilhoso, irmãos, né? A televisão tem que falar de Israel muitas vezes, porque Jesus disse que a igreja precisaria ver a figueira e saber que estamos chegando no tempo do fim, irmãos, para nos alegrarmos com isso. Está chegando a hora de irmos para o paraíso, irmão, receber o corpo de glória, viu? Desfrutar de tudo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, o Senhor revelou para João, para que ele escrevesse e mandasse para a igreja, para você, para mim. E João viu também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande
e vermelho. Israel nasceu em 1948. Então, figueira! Eu estou vendo a figueira. E 1 ano depois, aparece o dragão também, irmão. O grande sinal não é a multiplicação da ciência, não é epidemia, não é terremoto. Isso são sinais dentro do grande sinal que Jesus queria que a gente visse. Vede a figueira, Jesus disse. Vede a figueira. Então, meus amados, esses dias vocês estão vendo, o mundo está vendo, né, essa coisa extraordinária, irmão, né? Isaías fala que no fim dos tempos, a seta, a flecha de Israel seria certeira. Você já viu como é que eles conseguem acertar um prédio no meio de um monte de prédio, irmão? Derrubar um prédio monstruoso sem destruir os outros prédios? Que precisão é essa, Geraldo? Meu Deus, que tecnologia que Israel tem para mandar suas flechas e acertar, irmãos. Os palestinos mandam centenas de foguetes ao mesmo tempo, e Israel solta as setas dele, que perseguem esses foguetes, irmão, sabe? Eles comunicam um com o outro, sabe? Não, esse aqui é meu, procura outro. Por isso que você vê esse balé, sabe? Porque cada um vai atrás de um, irmãos, e explode aqueles foguetes no ar, para que eles não caiam na cidade de Jerusalém e causem muitas mortes. No final dos tempos, as setas de Israel serão precisas, irmãos. Já pensou? Eles vão acertar o alvo. Deus está mostrando que os filhos de Abraão estão brigando, irmãos. Eles têm o mesmo pai. Alguém precisa aparecer para trazer paz para esses irmãos. Eles são irmãos brigando. Alguém tem que chegar ali e trazer paz para esses irmãos que estão se matando, para que eles possam adorar a Deus. Está muito perto de aparecer esse homem, irmãos, porque só esse homem para trazer paz entre os irmãos, e para trazer paz naquela região. Quando a Escritura fala de paz e segurança, irmão, é principalmente ali, não é aqui no Brasil. Sim, os brasileiros vão usufruir de muito desse tempo do fim, quando esse homem que a Bíblia chama de anticristo aparecer, mas ele vem com a finalidade principal de trazer paz ali entre os irmãos, para eles não se matarem mais, para eles poderem viver em paz e segurança, porque não tem solução para isso não, tá? Os dois estão brigando por Jerusalém, os dois estão brigando para aquela terra, porque os árabes creem que Ismael é que foi o prometido, os judeus não, é Isaac que foi a promessa, e fica essa briga aí, irmão. Os dois querendo a mesma coisa. Então, esse homem vai aparecer, irmãos, para trazer paz e segurança para esse conflito interminável de séculos, irmãos, que ninguém consegue solucionar. Por que estão lutando os filhos de Abraão? Porque Abraão foi obedecer Sara para ter um filho com Agar, irmãos. E Deus teve que ajeitar as coisas, irmãos. A gente comete os erros da gente, e Deus vai catando os cacos, sabe? Para a gente não sofrer tanto, sabe? Infelizmente, é assim que acontece, irmão, sabe? Deus não é inimigo dos palestinos, dos árabes, dos muçulmanos, dos jordanianos, dos sírios, dos egípcios, sabe? Deus ama o mundo inteiro, irmãos. Principalmente os filhos de Abraão. Satanás sabe que chegou o tempo do fim, irmão, sabe? Se Satanás conseguisse que o Hamas destruísse Israel. Se Satanás conseguisse que o Irã destruísse Israel. Se Satanás conseguisse que as nações destruíssem Israel. Sabe? Tudo que ele quer, irmãos, é tentar destruir essa nação, para que Deus não possa julgá-lo. Deus não possa cumprir as promessas que fez para Israel, e assim não poder julgá-lo também. O inimigo principal de Israel hoje no mundo, irmão, não é a igreja. A igreja ele quer distrair, irmãos, para a igreja não fazer o que Jesus mandou fazer. Não, vai fazer isso, faz aquilo, não, Deus quer que você seja isso aqui. Deus quer distrair a igreja,
para a igreja não anunciar o evangelho. Mas o que o diabo quer mesmo, irmão, é destruir Israel. Vocês já pensaram, irmão? Já mandaram quase ou mais de 2.000 foguetes contra Israel. Você já imaginou se todos esses foguetes caíssem nas casas em Israel? Quantos morreriam, irmão? Já pensou? Eu escutei um brasileiro que mudou para lá em 2018, e falou, a gente não dorme, porque aí você imagina, ele mora perto da faixa de Gaza, né? E falou assim, olha, ano passado, eles mandaram aqui na nossa região 700 foguetes. Já pensou, Geraldo, você está dormindo lá, sabe? Ai, meu Deus, e se cair em cima da minha casa? A sirene toca como se fosse uma guerra. Eles têm que correr para os abrigos. Que vida é essa, irmãos? Não existe paz lá. Todos os prédios em Jerusalém e em Israel, a prefeitura exige pela lei que todos os prédios que são construídos lá tenham lugar de segurança, irmãos. Bunker, não é que chama? É obrigado isso em Israel. Por quê? Já pensou? Você viver assim, tendo que correr para um buraco, irmão? Para não morrer? Com a sua família? Está dormindo de noite, toca a sirene e você tem que correr e ir para... Quem é que tem paz? Como que o judeu deseja que apareça alguém, irmão, para trazer paz e segurança para Israel? Como os árabes também anseiam isso, irmãos. O ser humano anseia por paz. Nós desejamos paz nesse mundo tão horrível, irmãos. Tá? Ai da terra, o Senhor revelou para João, não é? Quando chegar esse tempo, da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Irmãos, o diabo sabe e nós não sabemos. Que vergonha! Quanto cristão aí, irmãos, que eu falo, meu Deus, tem demônio aí que está mais esperto do que o crente. Os demônios sabem as coisas. Satanás sabe, mas a maioria dos cristãos não se interessa em saber, irmão. E o Senhor, por que o Senhor revelaria, irmãos? Para encher papel? Para a gente andar com a Bíblia debaixo do braço? Para ir com a Bíblia para a igreja? Não, isso aqui está aqui, é porque Ele quer que você saiba, sabe? Porque as coisas vão acontecer, irmão. Querendo ou não querendo. Você pode orar, jejuar, para o anticristo não aparecer, ele vai aparecer. Você pode orar, jejuar, para Israel não ser perseguido, vai ser. A Bíblia diz que vai acontecer um terremoto em Jerusalém, que vão morrer 7.000 pessoas. Você pode jejuar o que você quiser, vai acontecer o terremoto e 7.000 pessoas vão morrer, irmão. Isso aqui está aqui, irmão, não é para encher papel, é para nós que vivemos os últimos dias, enxergássemos a profecia como uma lamparina na escuridão, irmão, sabe? Para saber que o reino está próximo, irmão, que está próximo à vinda do nosso Senhor e Salvador, irmãos, para nos levar para esse lugar maravilhoso, sabendo que pouco tempo lhe resta. As pessoas preocupadas com vacina, outro dia eu falei, irmão, o problema não é vacina, não, sabe? Se não quiser tomar, não toma. Sabe? O problema é se você sabe. Porque se não sabe, fica escutando tanta coisa na internet, irmão, que o anticristo está pondo um negócio na vacina. Que bobagem, irmão, meu Deus, meu Deus. As pessoas deviam estar agradecendo que tem a vacina, irmão. Graças a Deus. E mesmo se o diabo tivesse colocado alguma coisa na vacina, o apóstolo Paulo diz assim, tudo que é recebido com ações de graça é santificado. Os cristãos não queriam comer carne que vendia no mercado, porque toda a carne lá era consagrada a demônios. Não vão comer aquela carne, não. Eles achavam que se comesse aquela carne ia ficar endemoniado. Paulo, não deixa de bobagem, só. Sabe? E Jesus falou, tudo que entra pela boca, irmão, sai, sabe? Tudo que entra no seu corpo vai embora. Paulo fala, não, compra a carne lá. Não pergunta se consagrou aquilo a demônio, não. Compra a carne, vai para casa e come agradecendo a Deus. O dia que eu fui vacinar, quem me vacinou foi uma irmã em Cristo. Já pensou?
A gente poder conversar ali e falar que Jesus está voltando, que no céu não tem epidemia. Ei, que maravilha! Meus irmãos, procure conhecer a Escritura e não esse falatório que muita gente está falando na internet, que está trazendo perturbação para a igreja, que deveria estar alegre, exultando com o tempo que nós estamos vivendo. Um amedrontando o outro com as mensagens aí que não tem nada a ver, sabe? Não, irmão, Jesus diz que nós deveríamos nos alegrar, porque a nossa redenção se aproxima. E com vacina ou sem vacina, Jesus vai me levar para o céu. Com vacina ou sem vacina, se ele não voltar, eu vou morrer. Mas eu quero saber o tempo que nós estamos vivendo, irmão. Por isso eu vibro tanto com a Escritura, irmão. Então, irmão, 1948, a partir de 1948, a ciência começou a multiplicar, irmãos. Meu Deus! Eu nasci em 1950, irmãos. O mundo que eu conheci, irmãos, vocês não têm noção. As pessoas não têm noção, depois que Israel voltou, o que a ciência descobriu nesse mundo, irmãos. Porque Israel voltou, a ciência multiplicou e os tempos ficaram difíceis, irmãos. Como a vida, cada dia que passa, se torna mais difícil, mais pressão, mais isso tudo que você conhece, mais violência, mais tudo. Porque o Senhor diz para Daniel, coincidentemente no capítulo 12 também, nesse tempo, o tempo do fim, a ciência vai multiplicar. A ciência multiplicou, gente? Multiplicou? Então nós estamos vivendo o tempo do fim. Ou seja, o relógio está quase meia-noite. Porque se a ciência multiplicou, nós estamos vivendo o tempo do fim. E ele diz também, olha, Daniel, nesse tempo, o tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do seu povo. Por que você acha que ninguém conseguiu vencer Israel depois que voltou, irmão? Por que, Lúcia? Lê aqui, minha filha. Por que ninguém conseguiu vencer as batalhas contra Israel? Por quê? Por causa de Miguel, irmão. Nesse tempo, Deus sabia que Satanás se levantaria com tudo para destruir esse povo. Mas Miguel, o príncipe de Israel, irmão, o defensor dos... Se Deus pudesse abrir os nossos olhos, irmão, sabe? E ver os anjos guiando aqueles foguetes. Meu Deus, meu Deus. Não veja só os foguetes que a televisão mostra. Veja o que está por trás. Miguel, irmão, com seu exército, guardando Israel até que tudo se cumpre, irmão. Nesse tempo, Daniel, nesse tempo, o tempo do fim, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve. Aí já está falando da grande tribulação, irmãos, porque Miguel não vai poder defender Israel totalmente, irmãos. Por isso que Jesus disse, orai para que a fuga não aconteça no inverno nem no sábado. Orai para que a fuga não aconteça no inverno. É uma batalha mesmo que está havendo, irmãos. Ore, se você não tem esse costume, põe um bilhete na cozinha, irmão. Põe um bilhete no seu carro, lá no banheiro. Uma oração simples. Senhor, eu quero orar pela paz de Jerusalém. Porque nunca houve paz lá, irmão. Eu quero orar pela paz de Jesus, porque eu sei que haverá paz, porque o Senhor está voltando e haverá paz em Jerusalém. Senhor, não permita que a fuga dos judeus nesse tempo do fim aconteça no inverno nem no sábado. Porque quando esse homem aparecer, vai fazer uma aliança com Israel de 7 anos. Não vai ter briga lá mais, não vai ter bomba, eles vão viver em paz. Esse homem vai fazer coisas maravilhosas para o mundo, sabe? O mundo vai ficar encantado com esse homem. Mas ele vai ser tão adorado no mundo que vão fazer uma imagem dele e vão colocar lá dentro do templo de Jerusalém, que ele vai permitir que seja reconstruído. Aí esses judeus todos que vão ser enganados, verão que foram enganados e vão romper a aliança, irmãos. E ao romper a aliança com eles, vai vir o que Jesus falou, esse tempo de angústia, irmão. E provavelmente ele vai acusar os judeus de tudo de ruim que está acontecendo no mundo. E vai dizer para o mundo, está vendo? É por causa dos judeus que está acontecendo isso tudo no mundo. Nós temos que acabar com o judeu. E as nações vão se ajuntar
na batalha do Armagedon, irmãos. E quando as nações estiverem ali para avançar, a China vai sair. Não, a China é outro dia que eu vou falar, irmão. Vou falar hoje não, senão a gente não para. A China vai sair com 200 milhões de homens em direção a Israel, irmão. Mas antes que aconteça isso, irmãos, vai acontecer essa grande tribulação, irmão, qual nunca houve desde que houve nação até aquele tempo. Jesus disse isso. Olha, no tempo do fim, vai haver uma tribulação que nunca aconteceu em nenhum momento da história humana. Irmão, se o holocausto nos horroriza, você não tem noção do que espera esse mundo, irmão. Então, para encerrar, chegou o tempo do fim, irmão. Não chegou, Francisco? Ou seja, de Adão até esses dias 2021, que esse conflito aí, se passaram já 6.000 anos, irmão. Está pertinho de começar a grande tribulação, irmão. Não sei se vai ser semana que vem, não sei se vai ser daqui a 1 ano, 2 anos, mas o que são 5 anos para Deus, irmão? O que são 10 anos? Teólogos dos Estados Unidos, irmão, dizem que a situação do mundo é tão biblicamente real, que o homem não vai conseguir governar a terra por mais 10 anos, irmãos. Tamanho é a situação que se encontra a terra. 10 anos, irmãos, é um piscar de olhos. Outro dia mesmo, o povo fala, 1.000 passará, 2.000 não passará, todos preocupados com isso. Já se passaram 21 anos, irmão, um piscar de olhos. Eu não sei, irmão, não vou falar data, porque nem posso fazer isso, mas uma coisa eu sei, está muito perto, irmãos. Muito perto. E a grande tribulação, irmão, é melhor não ficar aqui. Ora, quando essas coisas começarem a suceder, exultai e levantai as vossas cabeças, porque o quê? Então diga, eu prefiro o paraíso, Jesus. As pessoas querem solução para os seus problemas aqui na terra. Eu prefiro o paraíso, irmãos. Né? Muitas igrejas prometendo coisas para as pessoas aqui na terra. Promete para eles o paraíso através de Jesus, irmão. O que é melhor? O que você quer? Ficar rico aqui ou paraíso? Eu prefiro o paraíso, irmão. Então vamos ficar de pé, agradecer a Deus, né? Porque é lá que está o meu tesouro, irmão, né? Vamos encerrar com essa canção, viu? Quero agradecer a vocês que vieram, vocês que porventura vão assistir. Ore por Israel e não entristeça o seu coração, viu? Deus ama os palestinos, eles são irmãos de Israel. E virá o tempo em que todos eles crerão em Jesus, viu? Verão aquele que eles não entenderam até hoje e vão servir a Ele, vão se converter e vão ser salvos, viu? Mas nós, irmãos, que já estamos salvos, podemos dizer com certeza, lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor. Pai, obrigado por esse tempinho que o Senhor nos deu aqui, que teu Espírito possa esclarecer as coisas que não ficaram claras, Senhor, mas que o teu povo, os meus irmãos saibam, Senhor, que nós não temos motivo para nos atemorizarmos com as notícias desse mundo, Senhor. Nós temos que nos alegrar com as notícias que estão vindo do céu, que Jesus Cristo está voltando. E conforme as palavras do Senhor Jesus, eis que venho sem demora. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Um beijo para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.